Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao CIF Podcast, o canal onde você encontra informações relevantes para o setor florestal. Sou Camila, coordenadora de produtos e serviços aqui na CIF, e hoje estamos aqui reunidas com a Nilmara, pesquisadora da Suzano, e com a Michele Brandão, nossa gerente executiva, para discutir um tema super importante, que é a presença feminina no setor florestal. Nós sabemos que, historicamente, o setor florestal é marcado pela presença masculina, mas as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaços, lideranças no setor e mostrando que são competentes para ocupar áreas cada vez mais relevantes no setor. Desde já agradeço pela disponibilidade, pela presença da Nilmara, da Michele, em colaborar com o nosso conteúdo aqui no CIF Podcast. Sejam bem-vindas, meninas. E para começar, eu gostaria de entender um pouco mais da trajetória de vocês duas no setor florestal, o que levou vocês a escolherem o setor para trilhar o seu caminho profissional. Nilmara, conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória. Olá, pessoal. Camila, na verdade, eu sou engenheira agrônoma, mas apaixonada pela área florestal e desde a graduação, que mesmo sendo engenheira agrônoma, eu tenho atuado nessa área, porque eu trabalho com doenças de plantas. No caso, eu trabalhei sempre com doenças do eucalipto. E isso me direcionou para, na pós-graduação, continuar os trabalhos com doenças do eucalipto. E o setor corporativo apareceu durante o meu doutorado. Até então eu não sabia, eu tinha uma visão muito restrita, achando que pós-graduação era apenas para quem queria seguir carreira acadêmica. E aí, tendo contato com vários pesquisadores de empresas florestais, eu vi que era uma coisa que eu queria para mim. Então, atualmente, eu trabalho na Suzano, sou responsável pela área de fitopatologia, doenças de uma maneira geral, e tenho uma atuação corporativa. Você, Michele, me conta um pouquinho o que te motivou a entrar na área, no setor florestal e a seguir esse caminho. Oi, pessoal. Então, Camila, eu acabei indo para o setor florestal muito por influência familiar. Eu tenho uma tia que trabalha com a professora Celino, que é fitopatologista aqui na Universidade Federal de Viçosa. Ele é professor e orientou e formou grandes nomes do setor, nessa área. Então, acabou me influenciando, por escolher esse caminho. Eu entrei no curso de engenharia florestal e fiz a minha graduação toda voltada ali para a área de patologia. Então, fiz iniciação científica durante toda a graduação no laboratório junto com o professor Acelino. E no último período eu fui fazer um estágio numa empresa florestal, a Fibria, hoje a atual Suzano, e lá eu acabei me apaixonando pelo melhoramento genético. Então eu fiz estágio na área de pesquisa e eu ficava muito próxima de todos os setores ali dentro da área de pesquisa. Então não atuei só na proteção, mas também acabei auxiliando ali os trabalhos de melhoramento e voltei para a universidade já com o pensamento de fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, porque eu queria atuar no melhoramento genético. E a gente sabe que, para você entrar como melhorista numa empresa, você necessariamente precisa ter uma pós-graduação. Então, retornei, fiz mestrado, doutorado e então, ao final do doutorado, fui para Gerdau, atuei 2 anos lá como melhorista. Depois eu tive a oportunidade de ir para Bracel, no Mato Grosso do Sul, um dos maiores projetos aí de expansão florestal atualmente. E agora, recentemente, tive a oportunidade de estar voltando para a CIF, mais para uma posição de gestão. Então entra uma mudança de carreira, eu estou saí da área técnica e vim para a área de gestão. Isso era a minha vontade já há algum tempo. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, então de estar ali, de ajudar no desenvolvimento. Então eu achei que com essa oportunidade era o momento oportuno de estar retornando para Viçosa e para a CIF.
Durante o meu doutorado, eu trabalhei aqui na CIF também, na coordenação de projetos, então eu conhecia bem o ecossistema, que eu acho que também favoreceu um pouco, né, a minha volta, né, agora na posição de gerente. É bacana a trajetória de vocês duas, e o interessante é que na trajetória acadêmica, né, vocês duas seguiram aí a área da fitopatologia, você mencionou, né, que teve a experiência na área de melhoramento genético, né, e hoje a gente sabe que o setor florestal, as áreas são ricas, né, a gente tem o setor da colheita, né, enfim. O que vocês me falam sobre a posição feminina dentro dessas áreas no setor florestal? Porque hoje a gente entende, né, que várias pessoas têm afinidade, várias mulheres têm afinidade pela área de operação, da colheita, mas que a gente sabe esse histórico mais masculino, né, nessa área. O que você me diz, né, sobre a sua experiência na Gerdau, na Bracell, sobre essa visão dentro da empresa? Assim, realmente isso não são só números, né? A gente consegue visualizar isso na prática. Então, tanto Gerdau, Bracell, né, e outras empresas aí do setor, a área de operação ela é maioritariamente, né, masculina. Eu trabalhei nas duas empresas na área de pesquisa, então na área de pesquisa a gente acaba tendo, né, um equilíbrio maior entre mulheres e homens, né? Isso, inclusive, tem uma pesquisa bem legal que saiu na Rede Mulher Florestal, e eles mostram, né, exatamente esses números, né, que algumas áreas existe um certo equilíbrio e outras áreas ali disparadamente, né, um número gigantesco ali de homens em relação ao número de mulheres. E aí entra principalmente a área de operação, né, que realmente são muito mais homens que mulheres. E na Suzano, Nilmara, como que é essa realidade, essa divisão, né, de mulheres e homens na operação, no setor aí da colheita? Eu não tenho números específicos da colheita, né, para trazer agora, Camila, mas tem 5 anos que eu estou na empresa e eu tenho observado uma mudança de padrão, muito incentivado por políticas de inclusão de mulheres, inclusive e principalmente em setores mais operacionais. Quando eu entrei na empresa, eu era de uma área técnica, mas que prestava assistência técnica. Eu era de outra gerência, né? E eu tinha muito contato com a área operacional. E eu observei que eu vejo já uma diferença de 5 anos atrás. E nem é tanto tempo assim que passou. Óbvio que está aquém do que precisa, né? A gente sabe que ainda tem um desequilíbrio grande, né? Na área técnica a gente é privilegiado nesse sentido, mas as empresas elas têm investido em políticas de diversidade. Isso aí é muito claro para quem está lá dentro e vê que contratações são direcionadas, cargos de liderança, tem toda uma política por trás disso que vem melhorando ao longo dos anos. Isso daí é bem verdade. Hoje, assim, a gente vai para campo e consegue, né, já visualiza ali mulheres na direção de caminhões, tratores, e isso daí é muito legal de ver, né? Mulheres na supervisão, né, da silvicultura, da colheita. Então, isso daí é uma política, né, que as empresas têm adotado para incentivar e que ela é muito necessária, porque se não fosse essas políticas, esse caminho todo, né, que a Nilmara comentou, né, que viu essa diferença toda, isso não estaria acontecendo. E tem coisas que parecem muito bobas no primeiro momento, mas, por exemplo, ter banheiro feminino e masculino no campo. Inicialmente foi uma exigência das certificadoras, eu acredito, mas imagina a diferença que faz para uma mulher saber que ela tem um lugar dela ali específico. Então, eu acredito que o caminho daqui para frente é sempre nessa direção. Estamos em um caminho sem volta, graças a Deus.
Isso é muito bom. E hoje a gente vê isso aqui na CIF, né? Os nossos cargos de gestão são 100% femininos. Nós temos a figura da Michelle aqui como nossa gerente executiva, as coordenações são 100% femininas, e isso é super bacana, né? A gente vê essa evolução do perfil feminino ocupando os cargos de liderança. Eu gostaria de entender o seu ponto de vista, Nilmara, com relação à evolução disso para os próximos anos. O que você acha, né, que o setor feminino tem a conquistar ainda mais nessas posições de liderança? Eu penso que não basta a empresa estabelecer uma política através de cotas. Eu entendo que tem que ser uma coisa contínua. Treinamentos frequentes. Tem algumas pessoas, às vezes até pessoas de outras gerações, um pouco, né, mais para trás, que ainda tem uma mentalidade um pouco diferente. Tem a mentalidade de que não precisa ter essas políticas, etc. Mas quando existe um treinamento, o assunto é constante dentro da empresa, existem sempre... fica claro de que aquilo ali tem que ser daquela forma, mas sempre educando de uma maneira positiva, eu acho que a mentalidade vai mudando. E como eu disse, eu acho que a tendência é que daqui a alguns anos a gente chegue cada vez mais próximo do ideal. Ótimo. Você, Michelle, qual que é a sua visão com relação à evolução da figura feminina ocupando cargos de liderança no setor florestal? Eu acho que é bem isso que a Nilmara comentou, é um caminho sem volta. Como o assunto tá em pauta, né? Então vai havendo uma conscientização ali das pessoas, e cada vez mais as pessoas que estão nesses cargos de liderança, elas também vão vendo que as oportunidades têm que ser iguais para todos, né? Independente de gênero ou qualquer outro aspecto, né? Então, hoje as empresas estão trabalhando muito na diversidade, né? E a diversidade de modo geral, e daqui a um tempo isso vai ser natural. Eu imagino que não haverá mais necessidade de ter essas políticas, porque vai estar tão entrelaçado, já enraizado, que não vai haver necessidade. Então, né, é um caminho ainda para se trilhar, mas que a longo prazo eu vejo que vai ser bem natural. Né? Tem uma outra questão também, né? Quando você vê mulheres em cargos de liderança, às vezes uma estudante de graduação ou uma pessoa que quer adentrar no setor florestal, vê que existem mulheres lá ocupando cargos cada vez maiores, elas se sentem inspiradas. E aí, isso aí é um processo que funciona como que uma bola de neve, vai se autoalimentando. Se eu sei que existem mulheres que estão em posições muito boas, por que eu não vou sonhar com isso para mim? Então, eu acho que essa mudança vem nesse sentido também, não só de educar os homens, mas das mulheres terem cada vez mais vontade, atitude e saber que podem ocupar esses espaços. Perfeito. E a gente entende, né, sabe que vocês ocupam e já ocuparam, né, importantes posições dentro do setor florestal. Em algum momento, né, vocês tiveram algum tipo de preconceito por ocupar algum cargo e foram julgadas por serem incapazes, por ser mulher, ou enfrentar algum tipo de obstáculo? Assim, o Animal já até comentou a questão do banheiro, né, no campo. Então, para o homem é muito mais simples isso do que para a mulher, em termos fisiológicos mesmo, né? Do ser humano. Então, ir para campo com uma equipe totalmente masculina, né? E só você de mulher, às vezes causa um desconforto, né? E assim, principalmente quando eu lembro quando eu entrei, né, na Gerdau, e às vezes eu evitava tomar água para não ter vontade de ir no banheiro. Até o ponto que chegou assim aquela virada de chave. Que é isso, Michelle? Né? Não tem necessidade disso. Todo mundo precisa ir no banheiro, independente se é mulher ou se é homem. Mas são coisas que às vezes
a gente, por ser mulher, acaba pensando e nos limitando por pensar que as outras pessoas vão, né, enxergar isso de uma forma diferente. Então, assim, é complicado. Tem um caso também que hoje eu dou risada, assim, no sentido, mas é de indignação, né? Um gestor me perguntou se eu dirigia. Não dirijo. Já tinha carteira há mais de 8 anos, assim, quase 10 anos. A pessoa me fez dirigir para mostrar que eu sabia dirigir. Tipo, se fosse um homem... Se fosse um homem, só de falar que sabe... não iriam fazer isso, sabe? E aí, entrei no carro, mostrei que sabia dirigir, pronto, isso não aconteceu mais. Mas assim, são situações que acontecem que a gente sabe que é porque nós somos mulheres, né? Então, na hora a gente tem que respirar fundo, mostrar a nossa capacidade, a nossa potência, né? Independente do sexo, e seguir em frente, né? Não pode abaixar a cabeça. E você, Nilmara, já teve alguma situação um pouco desconfortável, né? Em algum momento da sua trajetória profissional, algum obstáculo? E como você enxerga, né, que isso pode ser superado? Quando a Michelle estava falando aí, foi passando na cabeça algumas, mas principalmente quando ela falou de evitar ir ao banheiro, porque às vezes somos nós mesmas que colocamos a limitação. Assim, a gente que a gente sabe que o ambiente é tão diferente que acaba às vezes indo além. Mas assim que eu entrei na empresa, eu escutei de um colega, pesquisador também, de que eu tinha sido contratada apenas porque eu era mulher e a empresa estava com essa política de cotas e que tinha candidatos muito melhores que eu, homens, mas o meu gestor tinha me escolhido pelo fato de ser mulher. Eu escutei isso. E isso, num primeiro momento, para quem está começando a vida profissional, dá um impacto grande, assim. Você realmente pode internalizar. É bem ruim. E o que eu falei que a gente mesmo limita, eu ficava muito em contato com a área operacional nesse início. E ia muito para campo sempre com homens. E eu achava que, por exemplo, se eu aparecesse com a unha pintada, batom, eles não iriam me respeitar. Eles iam achar que eu não entendia nada de floresta, de nada, porque eu tinha uma unha pintada, então eu era patricinha. Então eu andava toda horrível. Então, mas isso aí é pequeno diante de várias outras situações que outras pessoas passam que são muito piores, de ouvirem diretamente críticas e serem testadas o tempo todo. Graças a Deus, as situações que eu passei, eu considero que foram todas, deu para administrar. Mas eu sei de casos com outras pessoas que não conseguiram continuar. Teve gente que desistiu de trabalhar na área florestal, porque sempre escutava piadinha e etc. E foi ficando mal psicologicamente e acabou desistindo. Isso não aconteceu, mas acontece com outras pessoas. A gente sabe, né, que está evoluindo bastante para isso ser normal, né, as mulheres estarem ocupando cada vez mais as posições de liderança no mercado, e a gente tem que entender, né, que uma unha pintada ou um brinco não diz sobre a sua competência, né, sobre o seu potencial. Indo nessa linha, o que vocês acham que as mulheres podem adotar de estratégias, né, dentro do mercado para mostrar, né, ser mais reconhecida, né, ser mais valorizada no setor? O que você me diz, Nilmara? Eu acho que a melhor estratégia sempre é entregar o melhor que você pode no trabalho. Não se intimidar e entregar o que você sabe fazer. A resposta vem muito no sentido de resultados. Porque quando você entrega resultados bons, consistentes, o gestor ou quem trabalha com você, etc., vê que não vale a pena perder um profissional tão bom por sexismo, preconceito, etc. Acho que a melhor resposta vem em trabalho. E também de a gente mesmo não se limitar.
Por exemplo, eu não tenho problema em pegar um carro e atravessar de um estado para o outro, se for preciso, para visitar uma área da empresa. Eu não me limito, assim, não tenho um medo, mas eu sou mulher, e se acontecer isso ou acontecer aquilo. Então, isso aí faz com que você tenha resultados muito parecidos, ou até melhores, né? Melhores, na maioria das vezes. Não tem nada a acrescentar na resposta dela, foi perfeita. Muito bom. E para as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, principalmente as mulheres, né, que estão aí quase entrando, né, no setor florestal, estão prestes a formar ou já formadas, querendo conquistar um espaço no setor florestal, o que você, Michele, pode falar para essas pessoas, né, de motivação, né, para não perder as esperanças de conquistar um espaço, ainda mais, né, um espaço de liderança no setor? Acho que vai bem nessa linha do que a gente tem comentado já. Para que elas entendam, né, que elas podem chegar onde elas quiserem chegar. Né? Elas podem sonhar, o que a Nilmara falou, quando você vê alguém numa posição de diretoria, de CEO, né, hoje, né, a gente vê mulheres nessas posições. Então, a gente tem que pensar que a gente também pode, independente de qualquer coisa. E o que vai fazer a gente chegar lá ou não é a entrega do resultado, como a Nilmara falou. Então, é simplesmente acreditar que você é capaz e ir em busca disso, né? Trilhar, mirar o alvo e falar assim, é aquilo que eu quero e eu vou buscar isso. E você, Nilmara, qual recado você deixa para as nossas ouvintes? Ainda não é perfeito, a gente ainda tem dificuldades, principalmente quem está nas áreas operacionais, mas o caminho está sendo pavimentado. Se a gente parar para pensar, eu acho que até 1962, alguma coisa do tipo, as mulheres tinham que pedir autorização para o homem para trabalhar fora. E agora, como a Michele falou, tem CEOs mulheres, tem mulheres em cargos muito altos, o caminho está sendo pavimentado. E é muito bom fazer parte desse processo de melhorando o caminho para as próximas, e as próximas poderem ver que é só acreditar, ter um pouco de perseverança, né? e entregar resultados. Muito bacana. Chegamos ao fim do nosso episódio. Foi um episódio enriquecedor com a presença da Nilmara e da Michele, contando um pouco sobre a trajetória, os desafios, né, que as mulheres encontram hoje em dia no setor florestal. Agradeço muito pela disponibilidade, pela presença de vocês duas aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Camila. Assim, é uma satisfação, né, poder estar aqui hoje falando, né, de um tema tão relevante e importante para a gente. Então, agradeço o convite e espero, né, estar aqui em outros momentos também com você. Também eu estou muito feliz pelo convite. Obrigada pela oportunidade de falar, porque o assunto realmente merece pauta. Ótimo. E você que nos acompanha, fique ligado nos próximos episódios. Até lá!